todos, né? Hoje está super lotado de espírito. De espírito desencarnado, que encarnado só tem 5, né? 5 ou 6. Bem, hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos, mas antes eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos e pronunciar aquela prece de agradecimento pelos momentos que nós estamos vivendo, pela data, por termos chegado a mais um domingo, né? Um domingo, e dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, nosso bom dia. Nós não estamos aqui simplesmente por acaso. Não estamos aqui apenas movidos pela nossa vontade, se bem que ela é a principal alavanca de ação do nosso movimento. Mas nada seríamos se não tivéssemos a presença da espiritualidade maior, dos mentores da casa, do Mestre Jesus, sob a vontade do Pai Celestial, Deus nosso Pai. Então nós dizemos a eles, muito obrigado pela assistência, por aquilo que sempre nos proporciona, pelo fato de nós havermos despertado para as realidades espirituais, para as realidades da vida. Obrigado pelas inspirações que sempre nos assessoram. E hoje sabemos não ser diferente. Permitir, Divino Mestre, que em vosso nome abramos a nossa reunião e que ela se faça compreendida por todos. Que assim seja. Bom, mais uma vez, bom dia, né? O nosso programa, né? O nosso tema, melhor, e a nossa exposição está sendo transmitido pelo Face Aurélio Robles e pelo Comunitária Vida Nova, né? Então, agradecemos desde já a presença de todos. O nosso tema de hoje é a intervenção dos espíritos, né? Dos espíritos no mundo corpóreo. Mas esse tema nós já começamos ele no dia 26 de novembro e falamos das questões da 459 a 466, né? Aliás, nós começamos há 2 programas atrás, há 2 domingos anterior, né? No dia 26 foi o segundo domingo. Então, o tema é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Hoje nós vamos ver o subtítulo, Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Será que eles influenciam, né? E nós vamos hoje da questão 459 a 472. O capítulo é muito grande, o capítulo vai até na questão 557. Nós vamos ficar alguns domingos aqui falando sobre isso, né? Então, talvez vamos quase até o final do ano. E uma palestra a cada 5 domingos, né? Vão demorar bastante. Mas, será que nós temos influência? Aqui o subtítulo já sugere influência oculta, né? Influência oculta. Se elas são ocultas, dificilmente nós nos apercebemos delas, né? Então, mas vamos ver. Vou passar a palavra ao Kardec e aos espíritos para estudarmos isso, né?
Na questão 472, Kardec perguntou aos espíritos: o homem compulsoriamente, o homem compulsoriamente é compulsoriamente submetido às intervenções boas, ou dos bons ou dos maus espíritos? Será que somos? Ele disse compulsoriamente. Vamos ver o que os espíritos responderam. Aliás, isso aqui não foi o Kardec, isso é uma sugestão minha, né? Por que cedemos? Faz tempo que eu preparei, logo que eu terminei, que eu fiz o outro, em novembro já preparei essa palestra, né? Dei uma revisada. Se o homem, ele é compulsoriamente, é uma pergunta para nós. E por que nós cedemos? Né? Por que nós cedemos essa interferência? Essas influências serão constantes e permanentes? Então é lei natural. Então aqui nós podemos dizer que realmente seja, né? Mas dentro de certas regras, e é o que nós vamos estudar. Então nós temos essa influência, talvez não seja compulsoriamente, não seja obrigado nós a assistirmos, né? Mas elas são permanentes. Nós estamos, como disse o apóstolo Pedro, nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunha. E nós vamos ver, essa nuvem de testemunha influencia nos nossos pensamentos e atos, ou influencia nas nossas tomadas de decisão? Provavelmente sim. Mas vamos ver mais. Vamos tirar a dúvida, né? Pode o homem libertar-se das influências, da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apega aos que o chamam por seus desejos e os atrai por seus pensamentos. Então, esse pensamento, essa influência que nós recebemos dos espíritos, elas são motivadas pelos nossos pensamentos. Nós pensamos, nós desejamos e nós atraímos a influência desses espíritos. Então depende de nós nos policiarmos, nós nos vigiarmos, porque senão porque nós estamos entrando em contato. Fala assim, mas eu não falo com os espíritos. Será que você não fala com os espíritos? Você sabe, nós sabemos qual é a linguagem do espírito. O espírito não fala como nós. Às vezes a gente fala, eu ouvi o espírito falar, eu ouvi, ele me falou isso. Que o espírito falou, não resta dúvida, mas que ele ouviu, não, porque o espírito fala pelo pensamento. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Eu sempre digo, quando nós pensamos que estamos pensando, na verdade nós estamos conversando. Quando nós pensamos que nós estamos falando a esmo, conversando, só apenas pensando, nós temos aí dois fatores importantes. Primeiro, o que nós pensamos, os espíritos estão escutando, né? Segundo, o que nós pensamos, nós atraímos espíritos.
Então, consequentemente, nós estamos chamando esses espíritos. Então, se nós vigiarmos os nossos pensamentos, nós não vamos deixar de ser ouvidos pelos espíritos. Mas os espíritos que vão ouvir é aqueles que pensam como nós estamos pensando. É aqueles que gostam daquilo que nós estamos pensando. Os outros podem até ouvir, mas não interessa para eles, né? Então nós podemos vigiar os nossos pensamentos e evitar essas influências. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renuncia às tentativas. Será que, se ele é repelido pelo nosso pensamento, nós não pensamos, não vibramos no mesmo diapasão, nós estamos pensando coisas sublimes, será que eles renunciam à tentativa, a essas tentações? Responderam os espíritos a Kardec: que queria que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreita o momento favorável como o gato espreita o rato. Então, o que nós vamos pensar? Nosso pensamento, os nossos pensamentos bons, elevados, não dão trégua, não dão oportunidade, não dão brecha para os espíritos. Então, o que eles podem fazer? Bom, aqui eu não estou fazendo nada, eu vou deixar ele para lá. Mas eu vou olhar pelo vãozinho dos dedos. A menor oportunidade que ele dá, eu entro de novo. Então não nos adianta falar assim: não, eu pensei no bem. Eu penso no bem de uma pessoa, mas daí a pouco eu olho a outra pessoa, falo assim, e começo a fazer conjectura, pensar nas coisas que ele faz, desejar às vezes um tropeço para ele. Não é às vezes desejar tanto mal, mas desejar que ele reconheça, que ele encontre motivo, ou que ele se dê mal naquelas atitudes dele, naqueles atos dele. Eu convidei inimigos dele ou inimigos meus que querem ver o meu fracasso. Então, o nosso pensamento tem que ser vigiado 24 horas. Há um axioma muito antigo que diz: esqueçamos o mal para que o mal não lembre de nós. Então, já que nós não podemos parar de pensar, nosso pensamento, nós somos o único animal que tem o pensamento contínuo, já que nós não podemos parar de pensar, vigiemos, cuidemos, policiemos o nosso pensamento e sempre levamos para as coisas boas, né? Lembremos, se não pudermos pensar coisa boa de alguém, lembremos uma coisa boa, um fato, alguma coisa que nós lemos, uma música edificante que ouvimos, porque tem música que também convida os espíritos perniciosos para nos influenciarem, né? Então, tem certas músicas que nós não devíamos cantar. Às vezes é bonito, gostoso, principalmente aquelas que falam de crime, aquelas que falam de traição, aquelas que falam de coisas ruins, devíamos evitar nos nossos pensamentos, não? Então vamos continuar para ver o que eles falam mais para a gente. 469, a questão 469: por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos, dos maus espíritos? Já está mais ou menos respondido, né? Diz aqui: praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis
a influência dos espíritos inferiores, e destruireis o império que queira ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós, excita todas as paixões más. Desconfiai sobretudo dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam pela vossa fraqueza. Porque eles vos atacam pela vossa fraqueza. Essa a razão por que Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é aquela velha história, né? É o nosso pensamento. A gente repelia aqueles pensamentos maus, né? Que a gente acha que simplesmente vem de uma coisa que a gente lembrou, um episódio que a gente teve com alguém, né? Um desentendimento. A gente acha que esse pensamento é só nosso. Não é, nós não pensamos sozinhos. Estamos cercados, nós vivemos mergulhados no mundo espiritual. Só nós não vemos. Porque o mundo espiritual sempre achamos que o mundo espiritual fosse distante. Não, o mundo espiritual está envolvendo. Nós estamos inseridos no mundo espiritual. Nós achamos o nosso mundo normal. Para a espiritualidade é diferente. O nosso mundo é anormal. O mundo espiritual é normal. O mundo espiritual é real. Porque o nosso mundo um dia vai desaparecer. Não sei quantos bilhões de anos vai desaparecer. O mundo espiritual não. Ele não vai desaparecer. Agora, é lógico que os espíritos se reúnem aonde eles encontram espíritos simpáticos, mas não existe um local de reunião. Mas eles estão envolvendo, como se diz na gramática, os espíritos pululam em torno do nosso mundo, quer dizer, vibra, agem, atua em torno do nosso mundo. Então o mundo espiritual não está distante. O mundo espiritual, nós estamos no meio do mundo espiritual. Apenas nós temos esse pedacinho aqui, esse grãozinho de areia compacta, apropriado para nós vivermos com o nosso corpo, para nós trabalharmos, para nós desenvolvermos, mas o mundo espiritual está aí nos envolvendo. Então, nós estando envolto pelo mundo espiritual, nós vivemos, aí no caso eu posso dizer, nós vivemos compulsoriamente envolvido pelos espíritos, influindo, tendo as influências dos espíritos que tomam parte ativa. Na pergunta que nós lemos atrás, eu não sei, é 46 qualquer coisa, diz assim: interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos. Estou repetindo isso aqui para a gente recordar. Os espíritos responderam. Kardec perguntou: interferem os espíritos no nosso pensamento e atos? Os espíritos responderam: muito mais do que supondes. De ordinário são eles que vos guiam, eles que vos ditam a regra. Nós devemos muito às influências dos espíritos, só que com a responsabilidade de nós aceitarmos ou não aceitarmos, de nós cedermos ou não cedermos. Então, quando teve aquela pergunta que eu fiz lá atrás, por que nós cedemos? Porque nós gostamos. Nós cedemos inconscientemente, mas cedemos porque nós gostamos, nós alimentamos. E agora, a pensar isso, hoje nós estamos despertando para essa realidade, né? Dos nossos pensamentos, da influência dos espíritos. Você já pensou quantos milhares de anos nós já vivemos sob as influências dos espíritos?
Quanto tempo, se nós olharmos no nosso passado, e não precisa às vezes ser fora desta encarnação, mas se nós sairmos para outras encarnações, então nós podemos imaginar. Nesta encarnação nós olhamos no passado, nós gostávamos, se é que não gostamos até hoje, gostávamos de fazer uma crítica, de detonar alguém, né? De desacreditar alguém, de desmerecer alguém. Nós gostávamos e nos comprazíamos em conversar com os outros a respeito dos defeitos do nosso semelhante. Então imagina quanto que nós fomos influenciados. Nós sempre tivemos bons pensamentos, mas eram apenas lampejo, não durava muito tempo. Joga nós íamos lembrar de uma coisa ruim, de uma coisa má que aconteceu conosco, ou que acontece no nosso mundo. Agora imagine nesse nosso mundo de prova e expiação, onde nós vemos que a maldade impera, né? Impera. Nós pensamos quanto que os espíritos fazem, porque os espíritos, quem são os espíritos? Os espíritos são os homens desencarnados. E eles, como espírito, eles continuam com o mesmo pensamento, eles continuam atuando, não é porque estão desencarnados eles deixam de atuar. Eles não têm mais o corpo físico para lhes servir de instrumento de torpeza ou de violência, né? Mas eles têm um poder talvez muito maior, que é o pensamento. E pelo pensamento eles influenciam e dirigem a humanidade. Então pensemos bem nisso, vigiemos sempre os nossos pensamentos, vigiamos as nossas conversas, vigiemos as nossas companhias, aqueles que elegemos por nossa companhia. Não é que vamos desprezar, mas vigiemos para não entrar em certos pensamentos, em certos comportamentos que existem aí. Não somos melhores do que ninguém, mas estamos esforçando por sermos melhores do que nós mesmos. E para sermos melhores que nós mesmos, não podemos ceder às influências dos espíritos. Dos espíritos desencarnados? Não, dos espíritos encarnados, das pessoas com quem convivemos, né? E vem a pergunta 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal, desculpe, não estou me sentindo muito legal, viu? Os espíritos que... Desculpe, viu? Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo, e se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade? Obrigado, João. Será que os espíritos receberam missão para nos induzir ao mal? Porque no final, se nós resistirmos, eles estão nos causando um bem. Se eles estão nos causando um bem, porque faz com que nós procuremos nos vigiar. Se eles nos estão causando um bem, será que eles estão cumprindo uma missão? Será? Se a gente pensar por esse lado, talvez a gente ache que sim, né? Então os espíritos responderam: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, e quando faz, agem por conta própria. Por conseguinte, sofre as consequências.
Deus pode permitir que Ele o faça, para vos provar, mas não ordena, cabendo a vós repeli-lo. Então, eles fazem por conta própria, porque nós vivemos, é uma questão automática de ligação. Se nós vivemos num mundo ainda de maldade, lógico que nós vamos comparar com pessoas más. Nós vamos nos deparar com pessoas que nos influenciam mal. Porque aqui ele fala espírito, mas vamos pensar nos espíritos encarnados também, viu, gente? Não vamos pensar só nos espíritos desencarnados. 471. Quando sentimos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior, sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Os espíritos responderam: é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos que tivestes com ele durante o sono. Então, quer dizer, nós podemos ter uma influência durante o sono. Eu vou pedir para sentar, viu, gente? Então, quase sempre nós tivemos contato com, são influências, são lembranças do espírito com os quais convivemos e lembrança do contato que nós tivemos com eles durante o sonho. Porque durante o sono, aliás, em forma de sonho, mesmo que nós não sonhemos, nós estamos como o espírito parcialmente liberto, né? Parcialmente emancipado, como ele diz, né? E nós conversamos com esses espíritos. Se os espíritos são bons, nós podemos acordar no outro dia com uma influência boa. Se os espíritos são maus, nós podemos acordar com uma influência negativa. Principalmente quando nós cedemos, quando nós gostamos. Porque, como eu disse, o problema é sempre nosso, de nós gostarmos, de nós sintonizarmos com os espíritos. Então, quando nós sintonizamos com espíritos elevados, a nossa sensação é boa. Nós podemos ter aí um momento na nossa vida que nós sentimos uma satisfação. Mas por que eu estou sentindo satisfação? Eu estou passando com meus problemas, com as minhas enfermidades, a minha família tem os seus problemas. E por que eu estou com essa satisfação íntima? É que do outro lado nós encontramos, ou do outro lado, ou inconscientemente, nós encontramos com esses espíritos e eles nos influenciaram, nos fizeram ver que aquele problema que nós estamos passando é temporário, também passa, né, como dizia o Chico, ele vai durar pouco. Então, por isso, nós, nessa esperança, nós já sentimos aquela satisfação íntima. Mas, se pelo contrário, nós estamos vivendo e muito preocupado com os problemas, muito concentrado nele, nós acordamos ou saímos daquela situação, porque, como eu disse, não é apenas quando estamos dormindo, que às vezes nós aqui acordados, é interessante, nós temos um momento que parece que nós desligamos de tudo. Nós não desligamos, nós espiritualmente estamos ativos, mas acontece que nós estamos ativos apenas como espírito. O nosso cérebro material não participa disso. Depois nós só vamos receber a influência daquilo que passamos. Então,
se estamos com essa tristeza, é que nós fomos trocar ideia com espíritos ainda piores, espíritos ainda negativos, espíritos que nos influenciam muito para o mal, né? A472, já estamos terminando, viu? Os espíritos que querem induzir-nos eu repeti essa pergunta. Não, os espíritos que querem induzir-nos ao mal se limita a aproveitar a circunstância em que nos encontramos ou pode criar essa circunstância. Quer dizer, se os espíritos que nos influenciam, será que eles apenas aproveitam a circunstância daquilo que eu estou pensando? Como eu falei, aquilo que eu estou pensando é o atrativo dos espíritos, bons ou maus. Agora, será que eles apenas aproveitam essa circunstância ou pode criar uma outra circunstância? Então vamos ver o que os espíritos responderam. Aproveitam uma circunstância, mas muitas vezes as provoca, impelindo sem que o saibais. Por exemplo, sem que saibais, para o objetivo da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia de dinheiro, não pense que foram os espíritos que trouxeram ali, quer dizer, essa quantidade de dinheiro não foi o espírito. Contudo, eles podem inspirar o homem a tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de apoderar-se do dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se o mesmo com todas as outras tentações. Então os espíritos, eles não só aproveitam a circunstância, porém, como eles conhecem a nossa tendência, as nossas tendências, como eles conhecem que nós ainda não corrigimos todos os nossos defeitos, então eles nos sugerem uma situação. Esse exemplo que ele deu do dinheiro aí, o espírito não trouxeram o dinheiro lá, mas sugeriram para nós, vai passar lá que você vai encontrar, né? A gente encontrando aquele dinheiro ou encontrando aquelas circunstâncias, eles vão nos sugerir. Os bons nos sugerem para nós devolvermos, os maus para nós nos apoderarmos. Assim também são com as outras atitudes, quer dizer, o espírito pode nos sugerir, vai por aqui, porque ele sabe que lá na frente nós vamos encontrar uma pessoa da qual nós não gostamos, por inferioridade nossa ainda, da qual nós não gostamos, ou que nos prejudicou em alguma coisa. Eles jogam, esses são os espíritos maus, eles jogam em nossa cabeça, ou faz passar em nossa cabeça espécie de um filme, lembrando todas as indiferenças que nós temos com ele, todas as anormalidades, toda a nossa repúdia que nós temos, e faz com que nós alimentemos pensamentos negativos. Nós não estávamos mais a fim de falar qualquer coisa com ele, mas os espíritos nos sugeriram encontrar. É aquela história que a gente fala, eu perdoo fulano, mas eu não quero nunca mais vê-lo na vida. Então nós não perdoamos. E os espíritos, sabendo disso, vão sugerir esses encontros, vão sugerir a ele um mal olhado, um olhar para a gente torto, né? Com cara feia, e sugerir para nós uma reação. Pode ser até que espíritos outros sugerem que nós encontremos, mas esses espíritos estão pensando bem, estão a fim de nos ajudar,
eles podem dizer assim, olha, você não perdoou ele direito, pense nisso, faça uma prece, procure conviver, saiba que ele, com o tempo, ele vai se modificar também, mas não é de agora, então não queira mal, você não é obrigado a estar aí beijando os pés dele, as mãos dele, mas não pense mal dele, deixe, sabe que ele precisa de indulgência como você também precisa, porque se vocês tiveram diferença, é porque você também não é perfeito. Então esses espíritos nos sugerem, nos criam situação e nos sugerem melhor pensar. Ficou claro até aí, gente? Ou ficou claro tudo? Porque já fiz, já terminamos. É isso que nós tínhamos para amanhã de hoje, então agora nós vamos lá